Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa palestra Desafios da Liderança Intergeracional para Professores. Hoje nós vamos falar sobre essa temática que tanto está trazendo dúvidas e tanto tem desafiado nós, professores, na docência, seja ela no ensino básico ou no ensino superior. E por que falar sobre essa temática? Porque ela realmente hoje vem sendo um desafio para todos os professores. Eu tenho conversado com muitos colegas e todos eles estão compartilhando dos mesmos desafios. Muitos deles estão relacionados a foco, atenção, dentro da sala de aula. Esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos quando a gente fala de docência, do processo de ensino e aprendizagem. E por que eu falo sobre essa temática? Porque o meu propósito é que essa galera que vocês estão vendo aqui na imagem sejam os melhores professores, os melhores profissionais do mercado. Eu comecei a estudar as gerações de forma específica, porque eu comecei a encontrar diversos desafios na liderança intergeracional, porque eu tenho estudantes, na sua grande maioria, que são estudantes da geração Z, e eu tenho a grande maioria dos professores que são geração Y, geração X. E isso fez que eu começasse a estudar essas gerações, porque em muitas das nossas conversas, a gente sempre encontra, a gente vê esse relato ainda muito presente nas redes sociais, que a geração Z, que é a geração que hoje está no ensino superior, é a geração menos resiliente da história. Eles desistem muito fácil à medida que o professor entrega um novo desafio, ou que esse estudante vá mal numa prova, vá mal numa avaliação, eles desistem muito fácil. Isso impacta, inclusive, na questão da evasão escolar. Nós temos hoje, diferente de alguns anos atrás, um aumento no número de estudantes que estão se evadindo das escolas, inclusive ensino básico e ensino médio, isso está muito presente. Então, é uma geração que tem muito essa questão do desistir fácil, é uma geração que tem baixo engajamento. E isso é uma dificuldade muito grande dos professores, engajar esses estudantes na sala de aula. Mas também, essa geração, ela vem da geração ZAP, que é a geração da agilidade, rapidez, energia, eles são muito ágeis, eles têm muita energia para executar as suas funções do dia a dia, e eles têm muita rapidez, eles são ágeis, e isso se deve por quê? Porque é uma geração que ela está multiconectada. Então, ela está conectada com o celular, com o telefone, ela está conectada com o relógio. Então, é uma geração que está super conectada, né? E isso faz com que eles mesmos tenham desafios de o que fazer com o tanto de informação que eles recebem. E isso, essas gerações, não só a geração Z, mas a geração alfa que está no ensino básico, né, que está lá no início da escola, né, do processo de alfabetização, são os nascidos a partir de 2010, nós temos também os que já estão com 10, 11, 12, 13 anos, são gerações que também nos trazem desafios, porque é uma geração muito parecida com a geração Z, a geração alfa, que está na escola, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, que a gente tem um ensino básico e até mesmo indo, né, já se indo para o ensino médio. Então, lidar com pessoas, lidar com diferentes gerações nos trazem diversos desafios. Isso porque, quando a gente olha para o perfil geracional que nós temos os baby boomers, que são os nascidos de 46 a 64, que tem por volta aí de 60 anos, mais ou menos, geração X, os nascidos de 65 a 79, geração Y, os nascidos dos anos 80 a 94, a geração Z, a partir de 95 até 2010, e a geração alfa, os nascidos a partir de 2010. Então, quando a gente olha para as gerações, é mais ou menos esse perfil
que a gente encontra de público, mas eu quero que fique claro para vocês que, dependendo de quem escreve, a gente tem anos e datas diferentes quando a gente fala de gerações. Então, vejam que hoje, nas escolas e nas universidades, eu vou dizer aqui nas instituições de ensino como um todo, a gente encontra todas as gerações. Inclusive, é possível identificar nas instituições de ensino um desafio intergeracional muito grande, porque nós temos os gestores, nós temos os professores, nós temos muitas vezes o pessoal da faxina, nós temos os estudantes, se é uma escola que tem vários níveis de ensino, nós temos estudante de geração alfa e estudante de geração Z na mesma escola, e com alguns perfis diferentes, certo? Então, isso é um grande desafio que a gente encontra hoje nas nossas escolas. E eu gosto de dizer para vocês que é muito importante que fique claro aqui que gerações diferentes, elas são diferentes, nem melhor, nem pior. Elas são gerações diferentes. Então, elas têm diferenças comportamentais, mas é muito importante que a gente tenha muito bem claro para nós que as gerações, elas são diferentes, cada uma tem o seu perfil. E isso vai impactar muito dependendo do ambiente em que essa geração está, do ambiente em que essa geração cresceu, na família, no contexto familiar, no contexto social dessa geração. Então, se você, professor, está na sua escola, é uma escola que tem um nível populacional, uma classe social, que é uma classe que tem uma melhor condição financeira, muitas vezes as características do teu público vai ser diferente de uma escola de periferia. E assim também é muito importante ficar claro para quem ministra aula no ensino superior. Nós podemos encontrar essas diferenças de questão social, econômica, dentro de uma mesma sala de aula. Então, vai depender muito do ponto de vista de cada um. E quando a gente olha para o ponto de vista, é muito importante que a gente esteja atento nas transformações, realmente, que vêm acontecendo nas gerações. Vejam que aqui eu trago alguns exemplos para vocês, mostrando a questão do celular. Nos anos 90, a gente tinha um celular que mal conectava, e ele conectava em alguns lugares. Hoje, nós já estamos hiperconectados, nós estamos conectados o tempo inteiro e recebendo informação o tempo inteiro. Imaginem só, quando vocês olham para os seus professores, quando vocês olham para os seus pais, imaginem a quantidade de informações que eles receberam quando vocês tinham 15 anos. E os seus pais, quando tinham 15 anos. Quanta informação eles receberam? Certo? Nós temos uma diferença de quantidade de informação, no volume da informação muito grande. À medida que a gente tem um aumento no número de informações disponível, é muito importante a gente ter claro que a quantidade de informação já não é o mais importante. A quantidade de informação que nós passamos na sala de aula para o nosso estudante não é o mais importante. É o que o meu estudante, o que eu faço com a quantidade de informação que eu recebo. Então, o que eu faço, não é mais a quantidade de informação. E essa é uma habilidade cognitiva comportamental que nós precisamos começar a desenvolver nos nossos estudantes, porque informação eles têm. E eu gosto de compartilhar com vocês um exemplo meu. Eu sou professora, eu dou aula, né, para o curso de biomedicina, eu sou professora de uma disciplina de bioquímica, e eu tenho consciência disso, que muitas vezes o meu aluno pode encontrar uma aula igual ou melhor que a minha no YouTube, certo? Mas o que ele faz com aquilo? Qual é a habilidade que eu desenvolvo desse meu estudante quando ele recebe esse conteúdo? O que o estudante vai fazer com esse conteúdo? Como é que ele vai aplicar esse conteúdo? Qual é a transformação cognitiva comportamental que gera, esse meu conteúdo gera nesse meu aluno? Então, hoje em dia, a gente tem que olhar se a gente está passando muito conteúdo e se é o conteúdo que faz a diferença no nosso estudante ou é o que ele faz com esse conteúdo.
Então, isso é muito importante nós estarmos atentos. E isso também vai dar uma diferença quando a gente olha para o meu aluno e a gente observa e começa a entender que o conteúdo que eu passo para ele, o que ele está aprendendo em sala de aula, também tem influência nas gerações quando eu falo de contexto de família e sociedade. Imaginem que muitas das habilidades e diferenças que a gente vai falar aqui hoje tem uma relação muito grande com a constituição familiar. Imaginem que nos anos 50, 60, as famílias eram constituídas de 15 membros, 10 membros, 20 membros. Nascia um irmão por ano, então nós tínhamos um contexto de comunidade, de sociedade muito diferente do que se tem hoje, onde nós temos famílias pequenas, de 3, no máximo 4 membros na constituição familiar. E isso, quando a gente olha para o macro de outros familiares, tios, primos, também é tudo muito pequeno. E as pessoas não se juntam mais em festas de comunidade, de festas de vizinho, como se fazia antigamente. Então, esse é um contexto muito importante e que impacta significativamente no processo de desenvolvimento cognitivo dos estudantes que nós temos em sala de aula hoje. E também nos processos comportamentais, nas habilidades e competências que os nossos alunos já trazem do seu contexto familiar. Por quê? Hoje em dia, muitas vezes, o contexto social, o viver em sociedade do aluno, é o viver em sociedade na escola. Não é o viver em sociedade na sua família, no seu bairro, na sua rua. Porque muitas vezes as pessoas não se conversam devido à correria do dia a dia, muitas vezes atividades em contexto social, comunitário não acontecem também. Então, o amadurecimento, desenvolvimento de competências sociais, de comunidade, muitas vezes de compartilhamento, de saber viver num grupo onde tem diferenças, acontece na escola. E esse estudante vai desenvolver essas habilidades na escola. Então, hoje em dia, a escola ela é muito mais do que o processo de ensino e aprendizagem conteudista, o modelo tradicional, onde eu passo e eu desenvolvo conteúdo em sala de aula, eu tenho que atingir uma meta de conteúdo mensal, semestral. E quando a gente olha para esse contexto de nós temos gerações diferentes em sala de aula, é muito importante que a partir de agora, eu vou falar um pouco mais a fundo sobre gerações, e é muito importante que nós tomamos a questão das diferenças geracionais e do comportamento intergeracional como uma referência, não como uma rotulação, que nós possamos aplicar esses conteúdos nas nossas salas de aula, nas nossas instituições de ensino, e nós possamos impactar e entender que existe uma diferença nesse processo, de uma diferença comportamental e que nós devemos impactar e ministrar esse conteúdo de uma forma diferente para os nossos estudantes. E quando a gente olha para as gerações, entra aqui, então, as diferenças geracionais que nós temos. Olhem para a geração Baby Boomer, anos 60. Essa era uma característica de sala de aula deles. Uma geração extremamente tradicional, metódica, estudava as artes clássicas, estudava filósofos, sociólogos. Né? Então, vejam aqui, é um exemplo de uma sala de aula. Eles estão estudando arte, fazendo pintura clássica. Aqui mais um exemplo para vocês, onde aqui, pelo que é possível identificar nessa imagem, nós temos uma professora apresentando um jornal em sala de aula. Hoje, se nós olharmos para o contexto atual, nós temos poucos jornais impressos em circulação. A grande maioria dos jornais são jornais digitais. Então, vejam que a gente encontra já uma mudança muito importante e significativa e que impacta nesse processo de ensino e aprendizagem. E aí nós entramos aqui para mais uma imagem, mostrando o quanto era tradicional esse ensino. Aqui nós temos, então, um grupo de estudantes muito bem uniformizado, a implementação dos uniformes, a mulher com características e roupas extremamente femininas, o uso da saia, por exemplo,
Então, esses são alguns dos exemplos de mudança de contexto. Quando a gente olha para a geração X, geração que viveu nos anos 80, nós olhamos também para uma geração que vivia o ensino de uma forma extremamente metódica, sem acesso ainda a computadores, à internet, muito menos, onde o professor era, vejam a mesa na qual o professor está sentado, ele era um líder muitas vezes autoritário em sala de aula, e os alunos vejam extremamente enfileirados, cabelo muito bem penteados, vestidos de roupa igual, onde muitas vezes os meninos tinham sala de meninos, vejam que essa sala é possível ver que só tem meninos na sala, e nós tínhamos sala de aula somente com meninas. Então, isso acontecia nos anos 80, e vejam o quanto, se a gente olhar para hoje em dia, o quanto de diferenças tem. Aqui nós temos uma outra perspectiva, aí já entrando meados dos anos 90, aí, né, antes de chegar ainda oficialmente, mas já final dos anos 80, a gente ainda tem aquela sala de aula um pouco mais tradicional. Aqui as crianças já estão nessa escola aqui sem o uniforme, por exemplo. Estudantes, as crianças um pouco mais sorridentes, mais animadas, é possível observar, e nós trouxemos cores das imagens. Nos anos 80, ainda nós tínhamos, então, a famosa biblioteca, sem os computadores, as pessoas estudando dentro de uma biblioteca, isso acontecia muito, então, nos anos 80. Quando a gente olha para os anos 90, a gente ainda tem uma classe onde os estudantes estão em fila indiana. Isso hoje ainda é muito visto nos dias atuais, 2020. Então, a gente vê muito isso, mas vejam, uniformizados com o seu material escolar, sem nenhum dispositivo eletrônico. Né? Aqui mais um exemplo, já uma imagem bem melhor, isso é o processo de evolução, a gente tem ali 98, 99, anos 2000, a implementação da internet, das redes, de um pouco mais de tecnologia também em sala de aula, e depois a gente vai então para os anos 2000, que é a geração Z. A geração Z foi a geração que passou pela pandemia, que acometeu, né, todos nós no ano de 2020. E é a geração que passou por essa pandemia e está chegando no ensino superior, por exemplo, hoje em dia, certo? Então, eles têm um período, um gap de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, de uma diferença mundial, comportamental, isolamento social, medo, angústia muito grande. E num período de vida deles que muitas vezes estavam, muitos deles, né, com 15, 16, 14, 15, num período muito difícil do seu reconhecimento como um ser, como um indivíduo também. E nesse momento também, acho que a partir dos anos 2010, a gente já começou implementar muito a tecnologia em sala de aula, a utilização de computadores, a utilização dos smartphones, dos celulares, partiu ali dos anos 2008, 2009, 2010. Então, hoje, a gente vê a geração Z com um processo de ensino e aprendizagem muito tecnológico. Eles têm nos seus dispositivos a informação a todo e qualquer tempo. Então, quando a gente olha para essas diferenças, é muito importante que a gente esteja atento para o processo de personalização do ensino e aprendizagem. Porque se é uma geração que tem o uso do tablet, do celular o tempo inteiro, implementar tecnologia nas nossas salas de aula, hoje em dia, já é fundamental. Porque quando a gente implementa a tecnologia em sala de aula, nós estamos falando a mesma linguagem da geração Z. Nós estamos compartilhando a mesma linguagem. Porque, veja, quando eu não implemento tecnologia, eu me remeto ao ensino lá da geração Y, da geração X, que era um ensino extremamente tradicional, sem o uso da tecnologia. Eu gosto de dizer também que a tecnologia está aí. A gente tem que utilizar ela como uma forma de potencializar, personalizar e incrementar as nossas salas de aula, nosso processo de ensino
e aprendizagem. Então, nós vemos uma geração aqui usando dentro da biblioteca computadores. No início dos anos 2000, 1995, 98, isso era praticamente ainda impossível de acontecer. Aí entrou 2000 e alguma coisa, 2005, 6, 7, já começou a se implementar. E vejam uma imagem, essa imagem de 2009, onde 2009, 10, um pouquinho mais talvez, onde a gente tem o próprio computador dentro da sala de aula. Hoje nós temos bibliotecas virtuais, a possibilidade de você ler um livro, um e-book, um playbook, um livro de literatura no seu tablet ou no seu Kindle a qualquer momento. E antigamente, nos anos 70, 80, 90, 80, nós tínhamos que nos direcionar, nos locomover até uma biblioteca para que a gente pudesse, então, estar munido de um livro e pudesse ler. Muitas vezes esse livro não poderia nem ser levado para casa para ler. A leitura era somente na biblioteca. Então, volto à mesma pergunta, professor, olha para ti quando você começou a estudar e hoje o nível de informação, a quantidade de informação que você recebe e a quantidade de informação que você consome. Nós estamos com os nossos celulares, com os nossos telefones o tempo inteiro recebendo informação o tempo inteiro. E nós também enviamos informação o tempo inteiro. Então, isso é muito importante para a gente olhar para isso e ter essa percepção de que nós temos que, sim, partir para uma educação do futuro, onde nós estamos preocupados com o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, mas que antes de tudo isso, nós temos um professor muito bem preparado para atender esses estudantes. E por isso que eu gosto muito da abordagem de que o professor tem que ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. Depois que o meu professor está muito bem preparado, como consequência, o meu aluno vai ser o processo de ensino e aprendizagem, vai ser o centro desse processo. Mas antes precisa ser o professor. Os nossos professores precisam ser bem preparados para as diferenças geracionais que nós temos, para lidar com essas diferenças, para entender as diferenças. Esses professores precisam estar aptos a olhar para as diferenças e conseguir personalizar as suas aulas de uma forma que atendam os desejos das próximas gerações, atendam as diferenças das gerações que estão vindo. E aqui, para compartilhar com vocês, como se achava que seria escola nos anos 2000. Essa é uma ilustração que foi divulgada num site, Visual News, onde é uma ilustração francesa, que foi feita, então, no ano de 1910, como que eles imaginariam que seria a educação nos anos 2000? Como é que seria o processo de transmissão de conhecimento na escola do futuro? Isso foi, imaginem, que é uma ilustração de 1910, de o que os pensadores naquela época imaginavam para os anos 2020, os anos 2000. Vejam que nada disso aconteceu. E eu acredito que nesse formato que a gente está vendo aqui, mas a gente vê num formato muito diferente, de muito conteúdo ser realmente mastigado nas redes e chegam até nós pelos celulares, pela tecnologia. Não necessariamente a gente precisa sentar numa mesa e nos debruçarmos em cima de livros e mais livros, que muitas vezes o livro está desatualizado e eu tenho uma versão muito mais atual no meu celular. Certo? Então, só para a gente fechar essas diferenças que a gente encontra do que se imaginava que seria a educação. Então, nós, professores, temos a missão de olhar para os nossos estudantes. Você que é gestor de uma escola, que é gestor de uma rede de ensino, é importante para você olhar
que você olhe para os valores, para os comportamentos do seu professor e também do seu estudante. Que fique claro para você, que você entenda quem é o seu professor, quem é o seu aluno, de qual geração a gente está falando. Porque senão a gente tem choque geracional e o teu professor fica insatisfeito porque ele não engaja o aluno e o aluno está insatisfeito com o professor. Isso gera insatisfação de todos os lados. Então, quando a gente consegue aproximar essas gerações, do aluno entender que o professor tem um perfil diferente e o professor entender que o aluno também tem um perfil diferente, que o professor entenda o real papel nesse processo de ensino e aprendizagem para um aluno de uma geração diferente, é fundamental para que a gente tenha sucesso e uma maior satisfação, tanto do nosso professor quanto dos nossos estudantes. E essa é uma tabela que eu gosto de compartilhar com vocês, só para ser um pouco visual, ela é voltada um pouquinho mais para o mercado de trabalho, mas para vocês entenderem que sim, a gente tem uma diferença muito importante de acordo com as gerações, quando a gente fala de valor de trabalho, relação de autoridade. E nessa relação de autoridade, é muito importante eu falar para vocês. Ser chamado de professor nos anos 70, 80, era a pessoa que era professora, ela virava professor em todos os lugares. Você não poderia nem chamar fulano de tal, era o professor fulano de tal. Hoje em dia, nós temos em sala de aula uma característica um pouco diferente, que para você ser um líder para o seu aluno, você tem que inspirar ele. Para você ter respeito do seu aluno, tem que ser inspiração para esse aluno. E não só inspiração como no contexto de ser professor, é como um indivíduo na sociedade. Porque hoje, infelizmente, com as redes sociais, com todas as formas de comunicação que nós temos, a maioria das vezes nós não conseguimos mais dividir eu, professora, eu, mãe, eu, Beatriz, né? Esposa com a minha família, é tudo junto, tudo acontece o tempo inteiro, tudo junto. Então, é um mix. E quando o nosso aluno nos olha, nós temos que inspirar ele. Nós precisamos ser inspiração para eles, certo? Então, isso é muito importante. E aqui também tem um outro ponto bem importante nessa tabela, que é a questão do feedback. Vejam que, lá no Baby Boomer, pouco se precisava dar um feedback. Hoje, nós precisamos dar um feedback constantemente para os nossos alunos, e de forma coletiva e também de forma individual. Eles exigem isso, eles querem que o professor dê feedback para ele o tempo inteirinho. Deu certo, dá feedback. Deu errado, dá feedback. Precisa melhorar, dá feedback. Precisa fazer de uma outra forma, dá o feedback. O professor precisa estar o tempo inteiro disponível a dar feedback para observar uma curva crescente de melhora nesse aluno. Por quê? Não tem como crescer se ninguém te fala o que está certo, o que está errado. A gente não pode mais olhar para o nosso aluno, ele fez uma coisa errada, ele fez, não sabia fazer e acabou. Tem que dar o feedback. Olha, você não sabia fazer, o caminho é esse aqui. Eu acho que essa é a minha percepção quanto professora, que eu compartilho com vocês também, que tem dado certo em sala de aula, porque muitas vezes eles não sabem o caminho, eles acham que é aquilo, mas eles não têm certeza do caminho. Então, é um dos papéis que nós, professores, temos que orientar os nossos alunos, dar esse feedback para que, sim, ele possa melhorar. É muito importante a gente ter conhecimento e entender, então, como gerenciar, como lidar essas diferenças comportamentais. E para fazer isso, a gente precisa conhecer para compreender. Precisamos conhecer quem são os nossos professores, quem são os nossos alunos, quem são os nossos colegas de trabalho. Na nossa família, muitas vezes, a gente tem diferenças geracionais importantíssimas. E quando a gente se percebe, quando o indivíduo identifica que nós temos diferenças geracionais e que isso impacta em tecnologia, informação, a exposição, inclusive, a alimentos que nós tínhamos nos anos 80 é muito diferente do mercado hoje, nos anos 2023. Então, isso também é muito importante e serve para nós melhorar o nosso processo de comunicação, inclusive, com todos os indivíduos da sociedade. E comunicar é uma das coisas mais importantes
nos dias atuais. Uma comunicação efetiva, um alinhamento de expectativa, tanto gestão, professor, aluno, gestão, aluno. Isso é muito importante, ter esse alinhamento e essa comunicação. A comunicação é muito importante para as novas gerações. Nunca esqueçam, professores, as novas gerações, geração Z, geração Alfa, elas têm dificuldade de comunicação. Isso porque elas se comunicam única e exclusivamente com os seus pais e os seus colegas de sala de aula. Elas não têm um convívio amplo em sociedade como se tinha quando nós éramos criança de 6, 7 anos de idade. Então, hoje, as novas gerações exigem que nós possamos personalizar esse processo de ensino e aprendizagem. Nós, professores, não podemos ignorar essas diferenças, nós temos que olhar para essas diferenças, entender essas diferenças e buscar como a gente pode ajudar e melhorar esse processo de ensino e aprendizagem nos nossos alunos. Isso porque cada geração tem as suas próprias preferências de consumo, a forma como aprende e a forma como ensina. A forma como eu aprendo é muito diferente com a forma que você aprende. A forma como eu ensino é muito diferente com a forma que você ensina. E a forma que eu consumo, as coisas que eu consumo é muito diferente que você que está aí do outro lado consome. E isso acontece com todos os nossos alunos. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês. Nós temos a geração aí, do pessoal que tem 60, 70 anos, que tem dificuldade com o uso da rede social Instagram, mas eles usam muito o Facebook, né? E as novas gerações, geração Z, geração Alfa, eles preferem o Instagram e o TikTok. Inclusive, o TikTok é uma das redes sociais com maior número hoje de participantes, né? Com grande número de participantes, especialmente por causa das novas gerações. E nós temos que estar atento que a geração Alfa que está vindo aí no ano de 2025 vai ser a maior geração da história. Porque nós temos um aumento no número populacional, obviamente nós teremos a maior geração da história. Então, nós temos que nos prepararmos para recebermos, para entendermos, para compreendermos e para impulsionarmos as novas gerações. E as novas gerações, inclusive, têm alguns objetivos específicos e elas prezam muito pela sociedade. Elas são uma geração que são extremamente empáticas, então elas são empáticas com o colega que pinta o cabelo diferente, que tem uma tatuagem, que tem um piercing, que se veste diferente, e eles também são muito empáticos com o meio ambiente, com a sociedade, e eles vão buscar lugares, escolas, e eles são atraídos quando se fala em cuidado do meio ambiente, em sustentabilidade, porque eles já entendem que eles têm esse papel social muito importante, que é de cuidar do meio ambiente, né, de cuidar da sociedade. Isso eles têm, isso é muito da característica das novas gerações, geração Z, geração Alfa. Então, professor, sempre que possível, trabalhe os objetivos da ODS, trabalhe sustentabilidade, trabalhe os ESGs, certo? Que isso é uma coisa que a geração Z está muito preocupada. E as novas gerações como um todo, né? E a gente precisa ficar sempre muito atento que todos nós somos mais inteligentes do que qualquer um de nós. Então, quando todos nós nos juntamos, todos nós buscamos um ideal, que é impactar de forma positiva na educação do futuro, para a educação que nós queremos, aí sim nós vamos fazer a diferença todos juntos, não todos separados. Então, quando a gente olha para o nosso aluno e busca o que o melhor o nosso aluno tem, as melhores habilidades, quando a gente olha para o professor, busca a melhor habilidade dele, isso vai impactar, sem dúvida, na educação que nós queremos, na educação que a gente quer para o futuro, né? E tem que ficar claro para nós que o mundo precisa de pessoas, independente da cor, da raça, da opção, e a gente precisa cuidar bem das pessoas, cuidar bem dos nossos professores. Os nossos professores, eu vejo ainda que
por muito tempo, e ainda muitas vezes importa muito mais o aluno do que o professor, o nosso professor é a coisa mais importante da face da Terra. O professor é fundamental para que nós possamos transformar a sociedade em que a gente vive. Então, os professores são fundamentais. Os professores são agentes de transformação. Sem os professores, a gente não consegue transformar o mundo e a sociedade. Então, você que está aí do outro lado, você é fundamental. Você é extraordinário. E você é capaz de mudar o mundo através das informações que saem da sua boca e são passadas para os seus alunos. Através das ações que você faz em sala de aula, no ensino superior, aonde quer que você sirva como um indivíduo que transmite conteúdo, que transmite conhecimento. Acho que esse é o papel mais lindo e a profissão mais linda, que é a transmissão de conhecimento. O que eu sei, eu passo para você, para que você se torne um indivíduo melhor. E eu faço essa pergunta e eu deixo essa pergunta para vocês. Atualmente, será que nós estamos fazendo o possível, o suficiente para os nossos jovens prosperarem? E quando a gente fala de prosperidade, o que é prosperidade para você? Então, isso é muito importante, fica essa reflexão. O que é prosperidade? E será que nós estamos fazendo com que os nossos alunos se tornem prósperos? Fica essa reflexão para você que está aí do outro lado da telinha. Deixo aqui uma frase muito importante para mim, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, que é do Nelson Mandela. E aproveito para lhe convidar, e aqui fica um presente muito especial para acessar a comunidade Professor Z, que é uma comunidade de professores grandiosos, extraordinários, onde eu compartilho todo o meu conteúdo, lives, palestras, tem presentes especiais também para quem está ligadinho lá na comunidade. E deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês que estão participando, a quem vai vir a assistir essa palestra. Eu fico muito feliz em estar compartilhando o meu conteúdo com vocês. Meu muito obrigada.